concluí-lo hoje. Se os irmãos se recordarem, nós estamos falando aí nesse trecho de 3 verdades sobre a salvação cristã. Está aí nos versículos 10 a 12. A primeira verdade é que a salvação cristã é um privilégio investigado pelos profetas. Depois a gente vai estudar ainda que é um privilégio anunciado pelos apóstolos. E por fim é um privilégio admirado pelos anjos. Acho que de toda a parte do texto, essa parte dos anjos é a que mais me chama a atenção, né? Porque coloca os anjos numa perspectiva em relação à salvação, a nossa salvação, que a gente não para muito para pensar. Então essa é a parte que chama mais a nossa atenção. Está dando certo aí, Isaac, para aumentar a fonte aí? Pronto, agora já melhorou. Então nós estamos aí nos versículos 10 a 12, que dizem o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então está aí os versículos 10 a 12. Como eu mencionei para vocês, Pedro faz um contraste entre os profetas no passado, olhando para o Antigo Testamento, e os crentes no Novo Testamento. Você percebe esse contraste de modo bem marcado nos versículos 10, 11 e 12. Então, nos versículos 10 a 12, até a primeira parte ali do versículo 12, a parte 12a, nós vemos que a salvação é um privilégio investigado pelos profetas. Nós nos concentramos nesse trecho na última exposição. A parte 2 aí, a segunda verdade, é na parte B do versículo, é no meio do versículo, que fala que a salvação é um privilégio anunciado pelos apóstolos. E por fim, o finalzinho aí, fica claro que é um privilégio admirado pelos anjos. Então essa é a terceira parte aí da nossa divisão. Então, focando na parte dos profetas, se a gente fosse pensar em personagens, nós dividiríamos esse texto em 3 personagens, né? Os profetas, os apóstolos e os anjos. Então, um privilégio que esses personagens interagem, com o qual esses personagens interagem aí. E no que diz respeito aos profetas, nós temos olhado para algumas características do ministério profético no que diz respeito à salvação. Quando os profetas falavam sobre a salvação, quando os profetas profetizavam coisas sobre a salvação, a gente percebe aí 3 características dessa atividade. Nós já vimos uma delas. Nós falamos sobre um estudo detido dessas profecias. Essa temática era objeto de estudo dos profetas. Quando os profetas recebiam informações sobre essa temática, eles se debruçavam para estudar sobre esse assunto. Você percebe isso pelos verbos que aparecem ali. Olha só, os profetas indagaram, inquiriram, investigaram atentamente. São verbos que apontam para uma atividade intelectual e que apontam para o interesse que eles tinham. Eles ficavam horas lá na escrivaninha, olhando ali os registros bíblicos, olhando as profecias, pensando naquilo que Deus tinha revelado a eles. E isso mostra, né, que os profetas, diferente do que popularmente se pensa, eles não eram apenas pessoas que ficavam em êxtase o tempo todo. Eles eram estudiosos, eles eram pessoas que se dedicavam à atividade intelectual também. A gente vê até o exemplo de Daniel. Daniel não entendia muita coisa, mas por outro lado a gente vê Daniel lendo Jeremias e sabendo, descobrindo quanto tempo duraria o exílio e tudo mais. Então nós vemos um pouco do trabalho dos profetas aí. Agora, isso então é a primeira característica aí do ministério profético, é esse estudo detido.
A segunda característica dessa subdivisãozinha que eu fiz aí para facilitar o nosso estudo, dos versículos 10 até o 12a, que foca nos profetas, é que os profetas tinham foco no futuro. Quando os profetas enunciavam suas profecias, e quando eles estudavam sobre esse assunto, ficava muito claro para eles que eles não falavam de coisas da sua geração, eles falavam de coisas que ainda iriam acontecer, coisas que beneficiariam os crentes no futuro, e Pedro se atenta a isso. Por 2 vezes no texto, Pedro deixa claro que os profetas tinham essa consciência. Olha só, ele diz ali no versículo 10, no finalzinho, ele diz que os profetas profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Quem é esse vós outros aí? Os leitores de Pedro. Então Pedro está falando, olha, os profetas tinham consciência de que eles estavam falando de coisas referentes a vocês, coisas referentes ao futuro, aos crentes que viriam depois. E se os irmãos olharem também ali no versículo 12, isso fica claro, olha só. Ele diz assim, que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam. Ou seja, de novo, era algo que não era aplicado ao tempo deles, ainda que isso trouxesse, claro, impacto sobre eles naqueles dias. O objetivo, o alvo, era algo que aconteceria no futuro. Eles tinham essa consciência. Então você percebe por 2 vezes isso daí. É muito interessante a gente olhar esse texto em paralelo com Hebreus 11. Se os irmãos olharem aí, pode deixar na tela em Pedro mesmo por enquanto, Isaac. Vamos abrir a nossa Bíblia mesmo em Hebreus 11, rapidinho, para nós percebermos aí, fazermos uma comparação interessante. Nós já estudamos esse texto com o pastor Marcos não faz muito tempo, Hebreus 11, versículos 39 a 40, olha só, Hebreus 11, 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Falando aqui dos heróis do Antigo Testamento, dos heróis antes dos tempos do Novo Testamento. Agora olha o 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O autor de Hebreus está falando aqui os heróis do Antigo Testamento, eles não receberam essa promessa, mas é como se eles estivessem aguardando o momento de que nós, juntamente com eles, receberíamos isso. E agora nós temos algo até superior, nós temos algo aqui maior do que aqueles homens tiveram. Afinal de contas, com a vinda de Jesus, com o ponto alto da revelação do próprio Deus, com a obra de Cristo, nós temos coisas superiores ao que aqueles homens tinham no passado. Então é muito interessante olhar aqui o versículo 40, porque ele diz que Deus proveu coisa superior a nosso respeito, a nossa salvação aqui. E assim nós, como os heróis do Antigo Testamento, nós estamos lado a lado agora, e eles não obtiveram isso sem a gente, é como se eles estivessem esperando a gente chegar. E de acordo com o texto de Pedro aí, parece que os profetas do Antigo Testamento tinham essa noção de que eles estavam falando coisas não para o seu próprio tempo, mas coisas para o futuro, coisas que ainda viriam a acontecer em outra geração. Então olha só os 2 destaques que eu fiz ali. No versículo 10 fala, da graça a vós outros destinada. É claro que a graça de Deus sempre atuou na história, a graça de Deus sempre se fez evidente na história, mas o que Pedro quer fazer aqui é dar foco aos seus leitores como beneficiários, como pessoas que são beneficiadas pelo cumprimento das promessas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era promessa, agora eles têm a concretização disso, eles têm agora a realização dessas promessas. Então por isso que ele coloca ali que a graça a vós outros destinada. No passado isso foi anunciado, agora isso é concretizado. Agora um detalhezinho que chama a nossa atenção ali no versículo 12, quando fala que eles ministraram as coisas, né? Isso foi revelado não para si mesmos, mas para vós outros eles ministravam. É interessante a gente observar, olhando aí para esse foco futuro dos profetas, que o fato deles não verem o cumprimento dessas profecias, dessas verdades no seu próprio tempo,
não fazia eles desprezarem as verdades de Deus, não fazia eles desprezarem as verdades da salvação. Porque pense bem, talvez você no lugar de um profeta, você falaria assim, já que isso aqui não é da minha época mesmo, então por que eu vou ligar para isso? Então, vou me concentrar em outras coisas, vou me concentrar em coisas do aqui e do agora, deixa o resto para gerações futuras, eu vou me concentrar no que diz respeito à minha geração. Mas isso seria muito egoísmo, seria muita mesquinhez, né? Não é isso, não era essa a mentalidade dos profetas, não só pelo objeto em si, a salvação, é um objeto divino, é um objeto de estudo divino, mas o que fica claro é que eles ministravam, ali a palavrinha ali, eles ministravam para nós, ou eles ministravam para os leitores de Pedro. E os irmãos conhecem essa palavrinha ministrar, é da onde vem a palavrinha diácono, que significa serviço, servir. Ou seja, Pedro está falando que os profetas, eles tinham a consciência de que ainda que as profecias e as verdades da salvação não fossem se concretizar no seu próprio tempo, o estudo deles, a profecia deles, a revelação que eles recebiam, isso era um serviço que eles prestavam aos crentes no futuro. Isso era um serviço que eles ministravam aos crentes que viriam depois deles. Então eles têm uma visão de serviço, é uma visão de diaconia, no sentido não de título, de um diácono da igreja, mas no sentido de serviço, de alguém que está preocupado em servir as próximas gerações. Olha lá, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Ou seja, eles estavam servindo as futuras gerações. É interessante, olhem lá o que diz Romanos 15, no versículo 4, olha só como o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, o trabalho dos profetas do Antigo Testamento, nos seus estudos, no seu ofício profético, olha como isso tem uma relevância singular para nós hoje, milênios depois, séculos depois. Olha só o que diz aí em Romanos capítulo 15, versículo 4, olha só: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ao que Paulo se refere quando ele diz que tudo que foi escrito, quando ele fala da Escritura, ao que ele está se referindo aqui? O que era Escritura para o apóstolo Paulo, nesse momento aqui quando ele escreve Romanos? O que era Escritura para ele naqueles dias? Quando Paulo falava de Escritura, ele pensava em quê? No Antigo Testamento. Então ele está falando, olha, tudo que os profetas escreveram, tudo que foi produzido lá, para o nosso proveito, para o nosso ensino foi escrito, para que olhando para a Escritura nós tenhamos consolo, nós tenhamos encorajamento, nós tenhamos força, nós vivamos uma vida cristã digna. Então veja que Paulo não rejeita o Antigo Testamento, pelo contrário, ele vê aquilo com grande utilidade. Por isso que a nossa Bíblia não tem só Novo Testamento, a nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. E Pedro fala, cadê o texto de Pedro? Ele volta lá por favor, Zé. E Pedro fala que os profetas tinham essa consciência, né? Agora olha só que interessante essa aplicaçãozinha, vamos tirar uma aplicaçãozinha desse detalhezinho aí. Os profetas trabalhavam ou serviam ao seu tempo e às futuras gerações. Eles não trabalhavam só para si, eles trabalhavam para quem viria depois também, né? Eles serviam às futuras gerações. E muitas vezes, talvez nós como crentes nos sintamos um pouco desanimados porque nós lançamos sementes agora que nós não veremos crescer no futuro, não é verdade? Pense os profetas. Isaías profetizou e séculos depois o Messias veio ao mundo. Demorou muito tempo. Imagina as promessas feitas aos profetas ao longo do Antigo Testamento, quantos séculos demoraram para se cumprir, e algumas ainda nem se cumpriram, vão se cumprir no futuro ainda. Alguém poderia falar, não, mas isso eu estou muito desmotivado, desanimado, não é isso? Mas a visão correta que a gente tem que ter é que nós plantamos sementes agora, mas Deus usa essa semeadura presente para ser colhida em gerações futuras. O trabalho dos profetas é um exemplo disso. Mas eu listei aqui alguns outros exemplos para nós, de servos do passado, cujas sementes serviram às gerações futuras. Olha só, por exemplo,
Hoje os irmãos acham que nós temos uma produção teológica boa, literária? Nós temos muitos livros bons produzidos? Temos, né? Os irmãos leem, por exemplo, livros de Martinho Lutero, livros de João Calvino, obras desses grandes teólogos, né? Eles fizeram isso quantos anos atrás? Séculos atrás. Mas nos ministram, nos servem ainda hoje por meio desses escritos. Os irmãos estão aqui hoje numa terra tupiniquim, fala português aí, porque alguns bons anos atrás, missionários vieram de fora e começaram a evangelizar aqui em território brasileiro, senão a gente estaria hoje adorando a Tupã. A gente estaria lá em volta do sol, lá em volta da fogueira, dentro da oca, lá adorando os deuses, a lua, o sol, essas coisas assim. Mas servos do passado lançaram sementes que nós estamos colhendo aqui agora no Tucuruvi, em 2022. Os irmãos que construíram o nosso prédio, esse prédio foi construído na década de 70, 80, eles lançaram sementes lá atrás, uma sementona, diga-se de passagem, né? Que nós estamos desfrutando agora, século 22. Então é importante que nós, como crentes, nós tenhamos uma visão maior do que aquela que se limita ao nosso horizonte de existência, porque nós podemos servir a gerações futuras. Por que os irmãos acham que nós nos preocupamos tanto com o departamento infantil da igreja? Por quê? Gerações futuras, é onde o nosso braço não chega. Nós semeamos aqui agora porque nós sabemos que nós não vamos colher lá na frente, mas outras gerações vão colher depois. E os profetas tinham essa consciência. Eles sabiam, olha, eu não estou ministrando para mim ou para a minha geração. É claro que isso tem um impacto sobre mim, é óbvio, isso me traz encorajamento, ânimo, as promessas de Deus, tudo isso me energiza, mas eu tenho a consciência de que eu estou servindo aos irmãos do futuro. O meu trabalho está focado nos irmãos do futuro, e Pedro faz questão de destacar isso aqui. Eles tinham essa consciência, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam essas verdades. Muito legal essa consciência dos profetas, né? Muito legal. Geralmente a gente tem uma tendência muito egocêntrica, né? A gente olha muito para o nosso umbigo, para a nossa geração. Os profetas não viam desse jeito. É um exemplo que a gente tem que imitar. Então, o ministério profético, você já percebeu aí o estudo detido, você percebeu esse foco no futuro. E uma última característica dos versículos 10 a 12 ali, no que diz respeito aos profetas, é a origem divina. Então você percebe, características do ministério profético apontadas aqui por Pedro. Estudo detido, o profeta não era vagal, o profeta não era preguiçoso, o cara ralava, estudava, lia, pegava o marca-texto e saía lá com a pena, grifando tudo. Você tem um foco no futuro, eles tinham essa consciência, e você tem uma origem divina. Mais uma vez você percebe aí dois indicadores no texto que mostram que a atividade profética não tinha origem no homem, mas em Deus. Onde você percebe isso daí? Versículos 10 a 12. São dois indicadores que deixam claro que a atividade profética não tinha origem no homem, não era da ideia, não era da cabeça deles. Onde dá para ver isso aí no texto? Indicadas pelo Espírito de Cristo, essa acho que é a principal aí do texto. Muito bom. Mas tem um outro detalhezinho aí do texto, uma palavrinha, que mostra que isso não tinha origem neles. Ok, aí fala as coisas que foram Espírito Santo enviado do céu, né? Isso daí é verdade, mostra que ele não tem origem neles. Mas aí Pedro já está se referindo aos apóstolos. Então vamos nos concentrar antes. Isso é verdade, já mostra isso. Mas antes tem uma palavrinha no versículo, eu acho que no versículo 12, hein? Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 12. A vós outros, ok, mas isso aí joga o foco para os leitores. Mas tem uma palavrinha ali que não tem como a pessoa fazer sozinha. Revelado, exatamente. A eles foi revelado. Ou seja, Deus descortinou para eles algumas verdades. Eles não inventaram essas coisas. Eles não criaram isso da cabeça deles. Eles receberam isso de Deus.
Então você vê ali que a eles foi revelado, mostrando que não era algo humanamente criado, mas, como a Vivian apontou, a principal evidência dessa origem divina está ali, que essas coisas, essas coisas foram indicadas no versículo 11, essas coisas foram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Agora, convenhamos, Espírito de Cristo não é uma expressão um pouco estranha? Espírito de Cristo, não causa algum estranhamento essa expressão? Mas Espírito de Cristo, o que quer dizer Espírito de Cristo, Jorge? Espírito de Cristo parece que é um outro nome para o Espírito Santo, é um outro título para o Espírito Santo. Faz sentido a gente pensar desse jeito, tanto que se vocês olharem em 2 Pedro 1, vocês vão perceber que Pedro, na sua outra carta, ele associa o trabalho profético ao Espírito Santo, a inspiração ao trabalho do Espírito Santo, a inspiração bíblica. Olha só o que ele diz em 2 Pedro 1, 20 e 21, olha só: sabendo primeiramente isto, do 19 fica claro que ele está falando da palavra profética, lá em cima. Agora olha o 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, não foi coisa da cabeça deles. Aliás, se fosse para inventar um evangelho, uma verdade, eu não inventaria o que está escrito na Bíblia, que eu sou um lixo, que eu mereço o inferno, que não, eu ia inventar outra coisa, eu ia inventar que eu sou mais puro que o ouro de Ofir. Parece que tem alguém que já fez isso já, né, hoje em dia, né? Já fizeram, já roubaram isso daí, né? Já inventaram umas besteiras dessa daí. Por quê? A Escritura, ela coloca o homem numa posição super desconfortável, né? Então, você vê que não é algo que tem origem em nós, é algo que tem origem em Deus, no próprio Deus. E aqui Pedro, na sua segunda carta, ele deixa isso claro, olha, as profecias não vieram da cabeça dos profetas, as profecias foram movidas pelo Espírito Santo, a Escritura é fruto da atuação do Espírito Santo. Então, de fato, essa expressãozinha Espírito de Cristo parece ser um indicativo do Espírito Santo, como o seu autor mencionou, mas eu acho que pode ser que Pedro queira apontar alguns outros detalhezinhos. Os irmãos não me acompanham, olha só. Jesus existia antes de encarnar? Já existia? Jesus sempre existiu, né? Só que a partir de certo momento da história, mais ou menos ali no ano 0, para arredondar, né, um pouquinho antes, ele passou a ter corpo, certo? Mas ele sempre existiu. Então ele sempre existiu como espírito, ser espiritual, como Deus é. Mas depois de que ele nasceu, ele passou a ter um corpo, certo? Na teologia de Pedro, na teologia petrina, nas cartas de Pedro, parece que essa expressãozinha Espírito de Cristo pode ser conectada, não é obrigatório, mas pode estar conectada não apenas a uma atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento, que nós sabemos que existia, o próprio Pedro concordou aqui com isso, mas pode ser que esteja se referindo a uma atividade do Cristo pré-encarnado, do próprio Jesus antes de se encarnar. Jesus existia antes de se encarnar? Sim. Jesus atuava antes de se encarnar ou ele estava lá no banco de reserva, só esperando o momento dele nascer? Não. Toda a Trindade sempre atuou na história. Então, pode ser que Pedro esteja falando assim: olha, no Antigo Testamento, os profetas eram alvos da atuação especial do Cristo pré-encarnado. Nesse texto aqui agora, nesse primeiro momento, talvez você fale: pastor, mas é melhor entender o Espírito Santo, fica mais claro, é verdade. Só que, se vocês caminharem para o capítulo 3, vai chegar um versículo, que ele tem um versículo um pouco controverso, o pessoal faz muita confusão com ele, então a gente não vai se dedicar muito tempo a isso. Mas, é um texto que mostra parece essa atividade de pregação
dos homens, dos servos de Deus do Antigo Testamento, como o próprio Jesus atuando nisso. É o exemplo de Noé. Olha só aí, 1 Pedro 3, versículo 18. Olha só o que diz aí. 1 Pedro 3, 18. É um texto um pouquinho controverso, aí o pessoal entende ele meio errado, então eu só vou mencionar aqui o que é relevante para nós. Em determinado momento a gente vai chegar nessa parte. Olha só, a 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí aqui o pessoal já fala, opa, espírito em prisão está amarrado, né? Só não amarra em nome de Jesus já, né? Agora você vai, que espírito em prisão é esse? Calma, ele vai explicar, quem são esses espíritos em prisão? Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca. Então, peraí, Pedro está fazendo uma viagem no tempo para os dias de quem? De Noé. Quando Noé estava vivo, Noé era um pregador, Noé era um anunciador da justiça, não é? E o texto fala que Jesus, vai falar ali, pois também Cristo, vivificado no Espírito, no qual também foi. Quem é que foi? Cristo. Quando? No Espírito. Ou seja, quando, de alguma forma, uma atividade espiritual aí, certo? E ele foi e pregou aos espíritos em prisão. É aqui que o pessoal confunde um pouco. A gente vai ver isso com mais calma depois. Mas quando fala de espíritos em prisão, é em prisão no que diz respeito aos tempos de Pedro. Porque nos dias de Noé, a turma que ouviu Noé pregar, essa turma estava livre, essa turma estava solta. Mas nos dias de Pedro, essa turma já estava condenada já. Essa turma já estava, como o texto diz aqui, né, em prisão. Então o pessoal pensa que existem espíritos em prisão, que Jesus pregou os espíritos em prisão, por exemplo, quando ele morreu. Então Jesus morreu, foi até o inferno e fez um apelo lá. Quem quer sair do inferno, vamos lá, me aceita, e você vai sair daqui. O pessoal fala, é isso, Jesus foi fazer isso lá no inferno. Ele foi pregar aos espíritos em prisão, mas não é isso. O texto está falando daqueles que foram desobedientes nos dias de Noé, e morreram nos dias de Noé. E agora, nos dias de Pedro, essa turma já estava condenada. Entenderam isso? Deixa eu explicar isso com mais calma depois. Aqui é só o contexto para ficar um pouquinho mais claro. Só que o que chama a nossa atenção aqui? Quem foi que pregou nos dias de Noé? Segundo o texto, o Espírito de Cristo. Então parece que é uma atuação especial da segunda pessoa da Trindade antes da sua encarnação. É possível que seja isso, não é possível. Tem uns outros indicativos do texto que apontam para isso, mas isso aí a gente vai ver com mais calma daqui a alguns anos, quando a gente chegar no capítulo 3. Daqui a algum tempo, quando a gente chegar lá no capítulo 3. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, parece que Pedro está apontando para essa atividade do Cristo pré-encarnado. Pode ser isso? Pode. Pode ser uma referência ao Espírito Santo? Pode. Qual das duas é mais correta? Qual das duas é menos herética? Nenhuma, as duas são boas. As duas são boas alternativas. Só que uma dá um destaque para a atividade do Espírito Santo, que Pedro também dá em outro momento, e outra dá um destaque para a atividade do Jesus pré-encarnado, que Pedro também dá em outro momento. Então qual das duas você escolhe? Que você achar que combina mais, certo? Mas volta lá, obrigado, já voltou aí já. Então olha só, quando fala ali que o Espírito de Cristo que neles estava indicava isso, pode ser que Pedro esteja falando dessa atividade especial da segunda pessoa da Trindade. Pode ser que seja isso. Agora, o nosso objetivo aqui é mostrar que isso tem uma origem divina e não humana. Quer isso seja pelo Espírito Santo, quer isso seja pela pessoa de Cristo, as duas apontam para essa origem divina e não humana. As duas apontam para isso.
Essa mesma expressãozinha aí, não precisa abrir, Isaac, mas essa mesma expressãozinha aparece em Romanos 8:9. Se os irmãos olharem rapidinho na Bíblia, Romanos 8:9, vocês vão ver que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa expressãozinha Espírito de Cristo, como a gente já viu aqui, ela parece que não indica apenas ou exclusivamente que é o Espírito enviado por Jesus, porque Espírito de Cristo pode ser o Espírito enviado por Cristo, o Espírito enviado por Jesus. Ok, vocês devem se lembrar que Jesus prometeu que quando ele morresse, ele subiria ao céu, pediria ao Pai, o Pai enviaria. Então, você tem essa realidade aí. Mas, conjugando os textos de Pedro com esse texto de Romanos aqui, pode ser que essa expressãozinha aponte para o Espírito Santo não apenas como um enviado por Jesus, mas como alguém que testemunha a respeito de Jesus, porque essa é uma tarefa do Espírito Santo. Se vocês olharem em João 15, vocês vão ver isso. Em João 15, Jesus deixa isso bem claro. João 15, 26, olha só. Quando, porém, vier o Consolador, aqui é uma menção ao Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele prossegue, este dará testemunho de mim. Então, o que pode ser que Pedro esteja falando para nós quando ele aponta para essa atividade do Espírito Santo ou para essa atividade do próprio Cristo no Antigo Testamento? Né? O que pode ser que Pedro está apontando para nós? É o seguinte: o Espírito Santo é como que uma testemunha, e ele de fato é uma testemunha, como um representante do próprio Cristo, que aponta para Cristo, não apenas agora, mas aponta para Cristo desde o Antigo Testamento. Ele já está fazendo isso lá, e agora ele continua fazendo isso. Então parece que nós temos uma continuidade aqui, e é interessante pensar nessa tarefa do Espírito Santo, porque vocês devem se lembrar de Atos 1, onde você tem lá: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito. E o que os apóstolos e discípulos seriam? Capacitados pelo Espírito Santo: e sereis minhas testemunhas. Então o Espírito Santo testemunha sobre Cristo desde o Antigo Testamento. E hoje, o que o Espírito Santo faz? Continua testemunhando de Cristo. E a atuação dele em nós faz o quê? Nos habilita a sermos testemunhas de Cristo também. Então é interessante observar isso, porque você percebe que a mesma atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é de algum modo a atuação que ele tem hoje, apontando para Cristo, sempre apontando para Cristo, sempre testemunhando sobre Cristo. Agora, a gente entendeu essas expressões aí, a gente viu essas características da atividade profética, né? Agora, venhamos e convenhamos, o que os profetas tinham no Antigo Testamento era mais obscuro do que nós temos hoje ou não? Muito mais obscuro, não é? Muito mais obscuro. Se a gente comparar com a riqueza de detalhes que nós temos, nós somos privilegiados, não é? Privilegiados. Isaac, vai abrindo aí, por favor, para a gente em Lucas 10. Enquanto isso, o Jimmy tinha uma pergunta. Diga, Jimmy, por favor. Quando ele está na cruz do Calvário, ele fala: Pai, em suas mãos ele faz isso. Por que essa frase? Quando fala ali de entregar o meu espírito, é uma expressão de que Jesus está morrendo. Entregar o espírito é como o seu fôlego, é como se ele estivesse entregando a sua vida, o último suspiro. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é uma oferta que Jesus está fazendo da própria vida dele. Então não é que Jesus ali estava pensando em algum tipo de distinção entre ele e o Espírito Santo, não é isso. É uma expressão do próprio ser dele, como um ser que também tem um espírito, um ser vivo que tem um espírito também. E estava ofertando isso a Deus, entregando isso a Deus no seu último suspiro. Então é uma menção à morte dele, é uma expressão de linguagem da forma dele.
a gente fala assim, por exemplo, essa pessoa deu o último suspiro, né? Aquele último... Jesus falou, eu entrego o meu espírito ao Senhor, né? Então, é uma expressão da sua morte. Mas é uma expressão até curiosa, porque mostra a sua morte voluntária. Ele fala que ele entrega o seu espírito. Quando Jesus viu que estava tudo feito, aí sim ele falou, está consumado, está tudo certo, agora eu vou morrer. E ele entrega então o seu espírito a Deus. Então é uma expressão da sua morte. Sim, ele morreu até cedo para os padrões. Tanto que os soldados foram conferir se ele já tinha morrido mesmo, né? Porque foi relativamente cedo, foi rápido, né? Por quê? Foi algo voluntário. Tanto que Jesus já tinha falado antes, né? Eu dou a minha vida, ninguém atira de mim. Quando ele falou, está consumado, legal. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É uma expressão de último suspiro, expressão de morte. Eu estou devolvendo isso a Deus. Tem um texto que me vem à mente, um texto do livro de Eclesiastes, que fala que, falando da morte do homem, que fale, o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. O que mostra isso? É a morte, é uma expressão da morte. O corpo padece na terra, enquanto o espírito retorna a Deus, né? Essa é o modo como o autor de Eclesiastes, como Salomão, narra a morte ali. Então é isso. Mas não é nenhuma menção ao Espírito Santo, coisa do tipo. É que aqui nesse texto que a gente está estudando, a expressãozinha Espírito de Cristo ela é um pouco enigmática. Então ela pode ter esses nuances aí. Pode ser o Espírito Santo, faz muito sentido isso. Pode ser também uma atividade de Jesus antes do Antigo Testamento. Temos algumas nuances aí. Mas olha só, diga, Vitor. É mais correto a gente pensar que hoje, porque a gente tem essa questão da obscuridade, né? Que nós não precisamos ter esse movimento mais separatista de entender. Nós oramos a Deus, temos conhecimento e testificamos Cristo e vivemos pelo Espírito. Então, os três fazem parte da contemporaneidade, mas antes de Cristo, a questão do Espírito Santo ainda, né, era muito obscuro. Então a gente pode dizer que antes mesmo de Cristo havia mesmo essa questão do separatismo, de Deus atuando quase exclusivamente depois de Cristo, e agora sim nós temos a junção dos três. Assim, eu acho que o que a gente pode dizer para afirmar numa linguagem teológica mais adequada é o seguinte: a Trindade sempre atuou, sempre. Só que durante a revelação de Deus, nós acreditamos na revelação progressiva. Então tem coisas que já aconteciam, mas não foram reveladas por Deus. Então, por exemplo, João 1 fala para nós que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo? É Jesus. Mas lá em Gênesis, você vê Deus criando as coisas, não tem uma distinção tão clara. Por quê? Aquilo ainda não estava plenamente revelado. Quando chega do novo, nós conseguimos lançar luz ao antigo, e nós compreendemos algumas coisas ali. Agora, a gente não pode olhar para o Antigo Testamento e tentar forçar a Trindade ali. Por exemplo, tem gente que olha para o texto de Isaías 6, que fala que Deus é santo, santo, santo. Por que ele é 3 vezes santo? Porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Não é isso que o texto quer dizer. Ali é uma expressão hebraica de ênfase, para falar que Deus é santíssimo, Ele é muito santo. Outro exemplo que as pessoas dão quando falam, por exemplo, da Trindade, muito comum isso, você olhar para o texto de Gênesis 1, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Comumente, intuitivamente, nós entendemos que é o Espírito Santo, e até tem discussão em torno disso, não é heresia aplicar isso, mas no contexto de Gênesis, parece que o que o autor quer mostrar é que Deus está separado da sua criação. Deus é matéria, Deus é espírito, enquanto o que ele está criando é matéria.
Então parece que o que Moisés quer enfatizar é um contraste. Olha, existe o Deus Espírito pairando sobre as águas e existem as águas, que é material, ou seja, Deus não se confunde com aquilo que Ele cria. Mas tem gente que olha e fala, não, isso aqui é uma menção ao Espírito Santo. Então são alguns textos meio polêmicos, né? O Santo, 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 a gente sabe que não tem nada a ver. Esse do Espírito sobre as águas é meio questionável, alguns defendem que sim, outros que não. O que eu acredito? Que tem alguns textos que são mais claros. Por exemplo, quando Deus quer capacitar os artistas do tabernáculo, fala que Deus enche aqueles artistas com o seu Espírito. Aí sim é uma tarefa que parece mais harmoniosa com o Espírito Santo. A descrição parece mais harmoniosa com o Espírito Santo. Quando você vê, por exemplo, Juízes, veio o Espírito de Deus sobre Sansão. Então, o que é isso aqui? Parece que é uma habitação temporária. E o Espírito Santo habita temporariamente as pessoas no Antigo Testamento, capacitando elas para determinadas tarefas. Os reis também. Então, às vezes, é meio difícil discernir, mas eu acho que tem alguns momentos que o Novo Testamento lança uma luz suficiente para a gente ver, aqui era o Espírito Santo atuando. Outros a gente fica um pouco em dúvida, e outros a gente sabe que não é. Isso aí não é uma menção ao Espírito Santo. O mesmo acontece com Jesus. Quando, por exemplo, é dito que o anjo do Senhor aparece, várias vezes no Antigo Testamento fala do anjo do Senhor. Tem gente que fala, não, apareceu o anjo do Senhor a Jesus. Não necessariamente. A pessoa fala que é uma cristofania, mas pode ser uma teofania. É uma manifestação de Deus de forma corpórea, mas não é necessariamente a segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Então a gente tem que ter alguns cuidados, a gente tem que ter alguns apegos a um zelo maior pela linguagem teológica, para a gente não falar que Jesus não existia no Antigo Testamento, que o Espírito Santo não existia. Existia, claro, sempre existiu, mas o modo como nós visualizamos a atuação da Trindade e a própria realidade da Trindade é algo que só fica claro no Novo Testamento. No Antigo ainda é meio nublado, é um vidro que você fica meio embaçado ainda para ver. Só depois com o paninho do Novo que você consegue enxergar melhor. Diga, Henrique. A gente sabe que o Pai é Espírito porque João fala isso. O próprio Jesus fala em João 4, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, exato, não dá para saber. As menções de Espírito no Antigo Testamento parecem ter, na boa parte das vezes, um caráter capacitador. E isso combina com a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Você fala, fica mais fácil. Agora falar que toda vez que aparece a palavra Espírito de Deus no Antigo é uma menção ao Espírito Santo, aí talvez a gente já esbarre em alguns limites da linguagem teológica da revelação na época. A Trindade cada pessoa da Trindade assumiu uma tarefa, por assim dizer, na salvação. Só que evidentemente todas as pessoas da Trindade sempre existiram, estavam sempre em comum acordo com o plano da redenção que foi executado. Sempre existiu. Então, alguns momentos você consegue vislumbrar a eternidade passada. Alguns momentos não. A gente fica meio curioso, né? Fala, será que aqui é o Espírito Santo? Será que aqui é? Mas às vezes o que o texto quer mostrar não é que é uma pessoa ou outra, o que o texto quer mostrar é que é Deus. Por exemplo, uma aplicação simples disso, né? As pessoas, elas às vezes colocam um peso muito grande sobre essa distinção das pessoas da Trindade, na hora de orar, por exemplo. Então você não pode orar por Filho nem por Espírito. Você tem que orar para o Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito. Você fala, meu Deus, é uma petição também, eu vou orar. Excelentíssimo juiz, eu venho em nome de tal, vou orar, capacitado por tal. Não parece que é assim que
que a coisa funciona. Por quê? Não é errado eu orar para o Espírito Santo, não é errado eu orar para Jesus, até porque cada um tem uma tarefa específica na administração. Se eu for orar, Senhor, obrigado por ter morrido por mim, eu não estou orando para o Pai, porque o Pai não morreu por mim. Quem morreu por mim foi o Filho. Senhor, obrigado por ter me capacitado com esse dom espiritual. Quem é que dá os dons espirituais? O Espírito Santo. Cristo distribui, mas o Espírito Santo é quem aplica, né, esses dons a nós. Agora, quando eu faço uma oração mais geral, às vezes eu não quero distinguir uma pessoa ou outra da Trindade. Eu estou orando a Deus, ao Deus uno e trino. A nossa mente tem dificuldade com isso, mas nem sempre a gente precisa dividir exatamente as pessoas da Trindade. É que alguns textos como esse nos permitem fazer isso, mas nem sempre é necessário. Diga, Kevin. Esse é um outro exemplo que algumas pessoas debatem. Eu particularmente acredito que não. Quando o texto fala lá em Gênesis 1, Gênesis 2, né, façamos o homem à nossa imagem, a pessoa fala, é plural, não é fácil, é façamos. Ou seja, as pessoas da Trindade estão deliberando sobre o homem. Eu acredito que ali seja o que é chamado de plural de majestade. É um jeito de enfatizar a majestade, a soberania, o poder de quem está falando. Era um recurso literário da época. Era um jeito que você usava para enfatizar. Então não é uma referência à Trindade do jeito que eu vejo, mas alguns teólogos vão defender que é a Trindade. Aí depende do quão perto você quer chegar dessas afirmativas ou não. Mas vamos lá para a gente terminar aqui. A gente não vai conseguir terminar o texto hoje, mas não tem problema. O que eu queria mostrar para vocês é Lucas 10, versículo 23. Desce aí, por favor, Isaac. O que a gente está falando aqui é que os profetas tinham uma obscuridade muito grande em relação às profecias sobre Jesus, sobre a salvação, coisa que nós não temos, a gente tem muita clareza, muita riqueza. E olha só o que Jesus disse, Lucas 10, 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Jesus estava falando para os apóstolos, para o Pedrão, para o João, para o Mateus, falando: olha só o privilégio que vocês têm. Vocês estão vendo o Messias na frente de vocês, coisa que os profetas esperaram por décadas, séculos, e eles não viram. E vocês são privilegiados por isso. Agora, é verdade, você vai falar assim: legal, os apóstolos viram Jesus, a gente não viu. O próprio Pedro já falou, né? Vocês não veem Jesus. Mas vocês têm que lembrar também que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Ou seja, em relação aos apóstolos, de fato nós não vimos Jesus, mas nós temos muito mais conteúdo do que os profetas tinham. Eu acho que nós temos até muito mais conteúdo bíblico consolidado do que os apóstolos tinham na época. Teve apóstolo que morreu e a Bíblia não estava concluída ainda. Nós temos já isso. Então nós temos um privilégio muito grande. Então, nós temos um privilégio enorme aqui. E isso serviria para encorajar os leitores de Pedro. Falou: olha, os profetas do Antigo Testamento, eles sofreram, eles padeceram, e eles não viam muito bem o que estavam ali adiante. Eles não conseguiam discernir muito bem ainda em detalhes os sofrimentos e as glórias de Jesus. Vocês também estão sofrendo hoje, e talvez vocês não saibam discernir os sofrimentos e as glórias futuras de vocês também, mas imitem os profetas, sejam pacientes, perseverem. O que eles olhavam se concretizou, o que vocês estão olhando vai se concretizar também. Segurem a bronca aí, aguentem ainda um pouquinho. Então a gente percebe esse ofício profético como algo muito bonito, né? Eu acho esse texto, o jeito como ele exalta os profetas, algo muito legal. Agora, isso coloca sobre nós uma responsabilidade grande também, porque assim, todo mundo que está aqui está ouvindo o Evangelho em detalhes. Vocês estão ouvindo a condição de pecado de vocês estão ouvindo a condenação, a ira que paira sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não creem em Cristo. E ouvir sobre isso traz uma responsabilidade. Por quê? Porque dentro dessa mensagem há um chamado embutido. Quando eu falo aqui desses detalhes todos, do sofrimento de Cristo, da salvação que foi prometida no Antigo Testamento e se concretizou em Jesus, tudo isso daí tem um chamado embutido. Ou você aceita, ou você rejeita. Se você aceitar todas as promessas do Antigo Testamento,
que falam sobre o Messias e a concretização disso são aplicadas a você pelo Espírito Santo, tudo. Agora, se você rejeita a condenação que está desde o Antigo Testamento anunciada e é reforçada no Novo, também vai ser aplicada a você também. Então, ouvir tudo isso é um grande privilégio para nós que somos crentes, mas para quem é incrédulo isso é uma grande enrascada, porque junto com esses detalhes tão ricos vem também um detalhamento da punição, da ira de Deus, do juízo de Deus. Então é algo que eu espero que todos aqui sejam crentes e vejam pelo lado bom da coisa, né? Mas a gente não pode esquecer que existe também esse lado do juízo, da ira de Deus sobre o homem, e é por isso que essa salvação foi anunciada lá atrás e se concretizou em Jesus, e é anunciada hoje aqui. E assim nós terminamos então esse primeiro ponto ali que fala dos profetas. Entenderam tudo? A gente tem uma outra visão dos profetas agora, né? Uma visão mais enriquecida do trabalho deles, né? Vai chegar lá no céu e falar: e aí, Isaías, rapaz, você trabalhava, hein, meu? Você falar para Daniel, falar, você ralava, tem uns comentários bíblicos para te emprestar, se você quiser aí, tá? Se quiser, a gente compartilha alguma coisa aí, né? Mas isso nos incentiva também. Legal, irmãos, vamos orar para terminar? E aí nós estamos despedidos. Senhor, nós agradecemos pela mensagem de salvação, já anunciada no Antigo Testamento, concretizada em Jesus Cristo e proclamada aqui nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque essa é sua graça, Pai, sua graça destinada aos seus servos, aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo para salvar. Se há alguém aqui que ainda não crê nessa salvação, que está em Jesus unicamente, pedimos que o Senhor quebrante esse coração, abra esse coração e coloque o Evangelho ali. E para aqueles que são crentes, pedimos que o Senhor deixe em evidência o privilégio que temos por vivermos no tempo que vivemos, tendo o Novo Testamento, a Bíblia toda, a sua palavra revelada a nós, iluminados por meio da atuação do seu Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que atuou nos profetas é o Espírito que atua em nós hoje, nos possibilitando entender a sua palavra. Obrigado por isso, por esse privilégio. Ajuda-nos a permanecermos firmes, apesar das dificuldades, das perseguições, apesar das provações que passamos neste mundo. Leve-nos agora em segurança para casa, abençoe o resto da nossa semana e nos traga em segurança no sábado e no domingo para as nossas atividades. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.